Olá! O Instituto Nacional do Câncer registra cerca de 180 mil novos casos de câncer de pele aqui no Brasil por ano. Então, esse é um assunto de grande relevância. Por isso, nós vamos conversar sobre esse tema hoje no programa Ubra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Quero começar saudando o Giancarlo Rezende Bessa, que tem graduação em Medicina e mestrado em Patologia. É médico dermatologista e coordena o projeto de extensão Câncer de Pele e é docente aqui na Ubra. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde. Também quero dar as boas-vindas para Priscila Werner, que é acadêmica do curso de Medicina e participa do projeto de extensão Câncer de Pele. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. Eu quero começar nossa conversa conversando com o professor Giancarlo, fazendo a seguinte questão: do que trata esse projeto que você coordena, projeto de extensão Câncer de Pele? O que vocês trabalham nessa proposta? O projeto de extensão ele surgiu como uma forma assim, de integrar, né, várias ações. Então, a gente tem, por exemplo, um evento que a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove anualmente, Sim. que é a campanha do câncer de pele. Sim. E dentre várias ações, eles promovem um mutirão de atendimento, né? E a gente tinha vontade de participar disso. Ao mesmo tempo, a gente viu que o tratamento, né, desses pacientes no nosso ambulatório, né, ele era feito assim, muito de forma individual e a gente não tinha muitas vezes acesso a alguns tratamentos, então Sim. a gente montou esse projeto para viabilizar então a nossa participação nessa campanha, né, que é aberta à população, e ao mesmo tempo integrar esses tratamentos, né, e o acompanhamento desses pacientes. Então, as pessoas vêm para algum ambulatório aqui na universidade, algum local, e aí elas são atendidas. Tem um dia específico, né, que a gente faz essa atividade. Essa data ela é definida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sim. Geralmente é ali por novembro ou dezembro, num sábado, né? Então a gente vai lá com toda a equipe, né? Isso tem vários pontos por todo o Brasil e essa é a oportunidade então da população ter acesso direto, né, digamos assim. A gente faz então uma avaliação dermatológica ali junto com os alunos, focada nessa questão do câncer de pele, lesões suspeitas, né? Então, aqueles pacientes que a gente avalia e não encontra nenhuma lesão suspeita, eles já são liberados. Perfeito. E aqueles que têm lesões suspeitas, a gente já encaminha para biópsia, para cirurgia. Daí faz um tratamento na Isso, e esses pacientes, né, depois permanecem em acompanhamento. E o percentual de pessoas que precisam ter continuidade no tratamento é razoável ou são poucos os casos? Não, a rigor, todo paciente que teve um câncer de pele, ele tem que continuar em acompanhamento, né? Por mais que assim, ele tenha tido uma lesão detectada precocemente e foi tratada cirurgicamente e está considerado curado, Sim. Essa pessoa ela tem um risco maior de ter outros tumores. Perfeito. Então, sempre a gente precisa manter esse acompanhamento. Então, é um paciente que a gente nunca abandona, vamos dizer assim, nunca dá alta, né? Sim, Ele sempre vai continuar vinculado ao nosso ambulatório. Ah, legal. E Priscila, obviamente, alunos participam nesse projeto. O que te levou a participar desse projeto Câncer de Pele? A oportunidade de poder acompanhar o paciente desde o início do diagnóstico até a continuidade no tratamento. A gente acompanha de perto o paciente. Então, desde a primeira consulta até depois que ele termina o tratamento, ele continua consultando e é a oportunidade que a gente tem de exercer a conduta do médico-paciente, conversar com ele, ter a oportunidade de divulgar as medidas de prevenção do câncer, então a gente consegue ter essa conversa perto a perto com o paciente. Então, essa oportunidade que o projeto de extensão nos dá. E para você como acadêmico, obviamente que isso agrega muito ao teu conhecimento que você está tendo na universidade. Né? Muito, muito, porque ele nos fornece uma bagagem com o paciente, porque o paciente é a nossa maior escola, então quanto mais tempo a gente conseguir passar com o paciente, mais a gente vai aprender. Então o projeto de extensão ele consegue nos dar isso, o tempo com o paciente, que o paciente nos pergunta, a gente aplica questionários sobre o que ele sabe que previne o câncer e nesse mesmo tempo a gente consegue orientar melhor ele. Ah, legal. Professor, dentro de todos os tipos de cânceres existentes, o de pele mais ou menos tem qual representação?
O câncer de pele ele é o mais comum de todos. O mais comum de todos? O mais comum de todos. A gente tem assim, uma estimativa que de todos os casos de câncer, 1/3, mais ou menos, vão ser de pele, né? Olha só. Felizmente, né, a grande maioria dos cânceres de pele, eles têm uma baixa letalidade, né? São lesões que são indolentes, crescem de forma lenta, mas se eles não forem detectados e tratados, podem trazer repercussões importantes, né? Por exemplo, uma lesão dessa, mesmo que seja de crescimento lento, que cresce próximo ao olho, pode levar à cegueira, por exemplo, né? E a gente tem um percentual pequeno, menor, né? De casos de melanoma, que seria o câncer de pele mais grave. Esse sim pode gerar metástase, ou seja, se espalhar pelo corpo, e levar à morte, né? Inclusive de pessoas jovens, né? Ele acomete todas as idades praticamente, né? Então, o que alarma nessas estatísticas assim também é que muitos tumores que são comuns, né, eles têm uma estatística que vem diminuindo a mortalidade pelo avanço, né, das técnicas diagnósticas e terapêuticas, mas o câncer de pele não, ele tem uma incidência sempre aumentando, né, e a mortalidade idem, né? A mortalidade aí a gente se refere mais ao melanoma, que é o tipo mais grave. Olha, apesar das campanhas que acontecem, ele continua aumentando. Sim. Olha só. Na verdade, assim, a gente tem todo esse esforço para alertar sobre o câncer de pele, né? Mas também, ao mesmo tempo, existe um apelo muito grande, né, para a questão do sol, da exposição ao sol. Então, isso, muitas vezes, assim, comercialmente, né, é estimulado. Então, é uma briga aí para a gente poder informar. Então, Priscila, quais são os principais riscos, as principais origens que resultam no câncer de pele? A principal é a exposição solar, principalmente nos horários, aqueles que são os mais críticos, meio-dia, 1h. Também tem as causas genéticas, como história na família de câncer de pele, principalmente melanoma, que é o câncer mais agressivo. Também tem a pele clara, que é um grande fator, assim, é mais suscetível, principalmente pele clara, com olho claro e cabelo claro, é um grande fator de risco. Então, são esses os 3 principais, assim, que juntos, quando juntam os 3, são os alicerces, assim, para causar o câncer de pele. Então, aquela recomendação que sempre se faz, pegar o sol nos primeiros horários da manhã e nos últimos da tarde, é tudo de certo. Sim, seriam mais recomendados nos primeiros horários da manhã e mais no final da tarde. Professor Giancarlo, eu li um artigo que dizia que Rio Grande do Sul é o estado de maior incidência do câncer de pele, exatamente devido às questões que a Priscila comentou, que é pele clara, olhos claros e cabelo claro. Isso confere com a pesquisa que vocês fazem, de fato, as pessoas claras devem tomar um cuidado muito maior, talvez, do que elas imaginam. Sim, as pessoas de pele clara, elas estão sob um risco maior, porque elas são mais suscetíveis à radiação solar, né? Então, aquelas pessoas que, quando se expõem, elas nunca bronzeiam, né? Elas só se queimam, essas estão sob maior risco. E essas pessoas têm, aqui no Rio Grande do Sul, existe uma concentração assim grande de descendentes, né, dessas pessoas pela imigração europeia que houve, né, bastante aqui no Rio Grande do Sul, e também em alguns focos em outros estados de imigração. Então, essas pessoas são mais suscetíveis e provavelmente é o que leva a essa estatística de que aqui no estado do Rio Grande do Sul o estado, então, campeão, né, de incidência do câncer de pele. Agora, tem um detalhe, as pessoas de pele morena e negra não estão isentas. Não, isso não significa que as pessoas de pele negra estão totalmente isentas, né? No caso, por exemplo, do câncer de pele melanoma, que é o mais grave, a gente tem sim casos em pessoas de pele escura, né, de negros, e nessas pessoas existe um tipo de câncer de pele, um tipo de melanoma, que é o que surge assim na palma da mão, na planta dos pés, né? Esse, então, assim, claramente
é um câncer de pele que surge, que não tem muita relação com o sol, né? Então, tem alguns cânceres de pele que sim, que surgem em locais que não estão expostos à luz do sol, né? Então, assim, a gente sempre fala que o sol é a radiação solar, né, dos fatores que a gente conhece, né, o que leva o risco, né, mas ele não é o único, não é a única causa. Sim, sim. Né, e esses cânceres que surgem em pessoas negras é um exemplo. São, então, um exemplo. Então, essas pessoas também têm que estar vigilantes, né? O surgimento de algum sinal que não tinha, a modificação de alguma pinta, algum sinal, né, prévio, né? Tudo isso deve alertar a pessoa para procurar atendimento. Ok, nós vamos agora para o intervalo. Antes, no entanto, o quadro Ciência em Foco e nós já voltamos. O quadro Ciência em Foco de hoje vai falar sobre vitamina D e pele. A vitamina D é um nutriente que é ativado na pele e nos rins com funções essenciais no ser humano, como formação e manutenção dos ossos, absorção do cálcio e funcionamento adequado de uma série de órgãos. Nos últimos anos, a gente observou uma parcela significativa da população mundial com baixos níveis de vitamina D, o que pode favorecer a disfunção de uma série de processos no organismo. Os países mais afetados pela deficiência de vitamina D são aqueles mais distantes da linha do Equador, como o norte da Europa, Estados Unidos, Rússia. Isso se deve justamente ao menor índice de insolação, de radiação ultravioleta dessas regiões. Por quê? Porque a transformação da vitamina D no componente mais ativo ocorre justamente na pele, após a exposição à radiação ultravioleta, principalmente a radiação ultravioleta do tipo B. Infelizmente, essa radiação ultravioleta do tipo B é justamente aquela mais relacionada com a formação também de certos tipos de câncer de pele. A gente sabe também que a radiação ultravioleta B, além do filtro solar, ela pode ser bloqueada também por vidro de casas, vidros dos carros, a razão pela qual a deficiência da vitamina D é muito mais comum em ambientes urbanos do que em ambientes rurais. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda que se conheça o nível individual de vitamina D de cada pessoa, de cada ser humano, e a reposição seja feita apenas por médico, de forma supervisionada, só quando o nível de vitamina D for abaixo de 20 a 30 nanogramas por ml. Para fazer uma manutenção, para a gente ter uma manutenção da dosagem de vitamina D adequada, o que se recomenda normalmente é a exposição de áreas que normalmente são protegidas, tal como as costas, o abdômen, etc., por um período de mais ou menos 10 a 15 minutos, por volta das 10 horas da manhã ou por volta das 3h30, 4 horas da tarde, o que já é suficiente para manutenção de níveis adequados de vitamina D. Quando esses níveis não forem atingidos com esse tipo de exposição, com esse grau de exposição solar, não adianta ficar se expondo excessivamente à radiação ultravioleta. O ideal é fazer a suplementação oral da vitamina D, de preferência sob supervisão médica. Câncer de pele, a prevenção é o melhor remédio. É o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E temos aqui conosco para essa conversa o professor Giancarlo Rezende Bessa e a acadêmica de medicina Priscila Werner. Professor, a gente no bloco anterior comentou bastante, digamos, os malefícios do sol, o excesso no caso, mas o sol também, obviamente, tem benefícios. O senhor podia conversar um pouquinho quais são os benefícios do sol para a nossa pele, para o nosso organismo? Até para a nossa psicologia, né? Sim, Cláudio, existem benefícios que estão aí colocados, que melhoraria a autoestima, né? Somente humor, né? Mas assim, o que realmente ganhou a mídia aí nos últimos anos e realmente é um benefício da exposição solar é a produção da vitamina D, né? Que ela é produzida na nossa pele pela ação da radiação solar. No geral, a nossa população brasileira, assim, de forma geral,
é uma população que se expõe muito ao sol. Basta a gente sair daqui no verão e ir para a praia, né? E chegar lá ao meio-dia ver como é que está a praia num dia de janeiro. Perfeito. Né? Isso é Está assustador. lotado. É verdade. Então, assim, as pessoas se expõem muito ao sol. Então, eu acho perigoso, né, que se dê assim, tanta ênfase no estímulo à exposição solar para ganhar uma vitamina, para fortalecer o esqueleto, né, sem dar também a devida atenção dos riscos que isso pode acarretar. Sim, né? perfeito. Então, na nossa população, esse estímulo eu acho perigoso. Né? De forma individual, então, a gente pode ver a situação de cada pessoa. Quer dizer, aquela pessoa que tem a pele mais branca, ela está sob um risco maior de câncer de pele, mas ela precisa de menos radiação para produzir a vitamina D. Ah, olha só. Então ela precisa de pouquinho tempo, né? Então a gente faz um cálculo, isso é muito difícil de calcular, de quantificar. Sim. Mas assim, a gente pode dizer que assim, num dia de verão, a pessoa sair com uma manga curta, ir até o trabalho, isso dá alguns minutos, ali uns 15, 20 minutos, a parte que está exposta, né? Sim, os braços, o rosto, isso já seria suficiente para a pessoa produzir a vitamina D dela. Né? Olha só. Agora, assim, aí entra na individualidade de cada pessoa, né? Então, assim, se a gente tem uma pessoa que já está mais idosa e já tem uma pele muito danificada pelo sol e já teve cânceres de pele, e aí essa pessoa? Bom, essa daí a gente pode orientar a fazer, digamos assim, um banho de sol, numa área do corpo que não esteja tão danificada, que assim, ao longo da vida da pessoa esteve mais coberta, como por exemplo o abdômen, o dorso, e fica ali uns minutinhos, sempre tendo em mente que assim, a gente não quer que a pessoa tenha queimaduras, né, nem se bronzeie, porque isso já significa que foi excessivo. Perfeito, sim. Né? Então isso aí entra na individualidade do problema. Né? Então, realmente existe esse benefício, né? Mas eu acho que não é um problema nosso. Assim, essa literatura toda, esses estudos que saem sobre a vitamina D, né, e deficiência de vitamina D, possível associação com câncer, esses estudos são na grande maioria europeus, né, da Escandinávia. Sim. Então, assim, é outra realidade. O mundo é totalmente outra, é verdade. Completamente diferente. É verdade. Priscila, em que partes do corpo normalmente o câncer de pele se manifesta? Principalmente nas áreas onde se foi pego mais sol, na região do rosto, couro cabeludo, nos membros superiores. Também no couro cabeludo? No couro cabeludo, principalmente dos homens que não têm muito cabelo. Perfeito, aqui no couro cabeludo. Tem muitos casos de câncer de pele aqui. Então, essas regiões onde há mais exposição solar são as regiões que mais ocorre o câncer. Olha só, sim. Na verdade, a grande questão é usar protetor solar. Seria essa a questão? Não só quando o cara vai para a praia, mas também no dia a dia? O protetor solar, Cláudia, ele é um instrumento, né, assim, que ajuda. Então, ele não deve ser encarado como a única solução, a salvação do câncer de pele. Não. Sim. Até porque... Quer dizer, o sujeito vai para a praia ao meio-dia, põe protetor solar e acha que está protegido. Esse que é o maior erro das pessoas, achar que com o protetor vai estar isento de qualquer dano que o sol está causando. Quer dizer, a proteção não é 100%. Não é 100%. Mesmo com protetores de fatores muito altos, a proteção não é 100%. E aí a gente tem um problema que é o seguinte, se o cidadão vai para a praia ao meio-dia e vai lá jogar frescobol, ele não consegue ficar muito tempo lá, porque começa a arder, começa a queimar, né? Agora, se ele passa o protetor solar, estou me achando protegido, aí ele fica 4 horas lá. Sim. Então, assim, no final das contas, se você for somar a radiação que essa pessoa tomou, ela tomou mais radiação ficando 4 horas com o protetor, que inclusive vai saindo com suor, né? Do que aquela pessoa que conseguiu ficar 10 minutos ali sem protetor. Né? Então, é por isso que tem alguns estudos que estão sendo feitos que são feitos na população, eles observam a população. Né? E alguns desses estudos têm uns resultados que nos parecem estranhos, que parece que o uso do protetor solar aumentaria o risco de câncer de pele. Né? Então, assim, a princípio não teria muita lógica. Mas isso é explicado por esse fato. Perfeito. Porque o protetor não é para ser usado assim. Ele é para ser mais um instrumento
né, de toda uma conduta de proteção, né, de evitar o excesso do sol, né, de evitar aquele horário de muita exposição, naquele horário, né, de maior radiação. E aí entra nessa conduta a evitação, né, de estar nessa situação, assim, a gente pega como exemplo sempre a praia, né, no horário do meio-dia. Por mais que eu esteja embaixo do guarda-sol, a areia branca reflete, né, quase a totalidade dos raios para cima. Mas também, professor, assim, pensando no nosso dia a dia, né, é necessário, se o sujeito sai ao meio-dia, se expõe ao sol ao meio-dia, também seria necessário usar protetor? Sim. Ou seja, fundamental? Até em dias nublados. Até em dias nublados. Todos os dias. A gente tende a recomendar que sim, em geral, né, principalmente aqui no nosso meio, em que a gente tem essa população de pele branca e essa população que costuma, sim, se expor muito ao sol. Então, a gente tem isso como uma conduta, digamos assim, geral, né? Mas a gente pode ver individualmente, a gente faz consultas conforme, a gente faz recomendações conforme a situação. Então, assim, quanto mais a pessoa assim, já tiver sinais de dano solar, manchas, principalmente já tiver tido um câncer de pele, sim, essa pessoa tem que se proteger, né? As outras pessoas mais jovens, crianças, a gente tem que proteger as crianças, né? Porque desde o começo. Desde o começo, né? Então, essa é a recomendação geral. Né? E é claro que assim, a gente pode ter situações extremas, que certamente são exceções, que são pessoas que realmente nunca saem ao sol e sempre se protegem, digamos, excessivamente. Isso é muito raro, mas talvez aí no consultório, de forma individual, a gente possa orientar essa pessoa, não, você também precisa para vitamina D. Né? Então, uma coisa é a orientação geral, que a gente dá, que sim, deve ser usado, e outra coisa é a orientação individual. Sim, que é o específico. Sim. Mas falando no benefício e na necessidade do protetor, como é que alguém pode escolher o protetor adequado? Tem alguma recomendação geral? Claro que as coisas são muito específicas, né? Mas para quem está nos escutando, quiser agora, então, cuidar assim da sua saúde da pele, o que se recomendaria? Que tipo de protetor? Tem algum grau? Como é que a gente podia dizer? Fator 60, 30? Esse fator de proteção, ele é com base em um teste laboratorial que filtra a radiação ultravioleta B, né? Essa que está mais associada ao câncer. E a gente considera assim como uma proteção adequada aquele que tem um fator 30 ou maior. 30 ou maior. Porque ele bloqueia mais de 90% dos raios quando aplicado adequadamente. Uma dúvida que as pessoas sempre têm, né? Doutor, o protetor 60, ele é melhor do que o 30? Eu já ouvi falar que é tudo a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. É que a noção que a gente tem falando em 30 e 60, a gente teria uma conclusão lógica que o 60 seria o dobro de proteção. Perfeito, claro. Mas não é. Digamos, o 30 protegeria 92% dos raios e o 60, 97%. Então, assim, isso é um cálculo que é feito, que é complexo, né? Sim, sim. Mas, assim, sim, o 60 protege mais, né? Mas assim, não o dobro. Mas não o dobro. Né? Talvez essa diferença seja significativa para quem tem uma doença já, um câncer de pele, uma doença, né, que seja muito associada com a exposição solar. Mas talvez para o dia a dia, a pessoa que é saudável não vale a pena. Né? Talvez o 30 seja suficiente. Muito bem. Nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para o recado final. A dica do programa de hoje é sobre como fazer uso correto de protetor solar. Primeiro, todas as pessoas devem utilizar. Não importa a cor de pele, se um tom mais claro ou mais escuro, todas as pessoas devem utilizar. Inclusive, crianças acima de 6 meses de idade já podem começar a fazer o seu uso também. Segundo, vou procurar aquele protetor que contém um fator de proteção solar de número 30 no mínimo e que contenha proteção também contra os raios UVA e UVB, os 2 raios solares, certo? E vou aplicar de que forma? Bom, pode ser de 2 maneiras. De manhã, antes de sair de casa, e repetir ao meio-dia, aplicando 1 colher rasa de chá no rosto e até 3 colheres de sopa no restante do corpo, conforme a exposição. Isso no meu dia a dia, tá? Então 2 vezes ao dia.
Se eu for praticar alguma atividade mais intensa, uma corrida ao ar livre, então eu aplico de 2 em 2 horas ou repito se necessário. O importante é estar bem protegido. Então nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professor Giancarlo, qual é o seu recado final sobre esse importante tema câncer de pele? Bom, o meu recado é que as pessoas têm que se proteger e proteger as crianças, né, porque a gente tem uma incidência crescente de câncer de pele e o sol, a radiação solar é a única forma que a gente tem, né, ou seja, evitar a exposição excessiva à radiação solar é a única forma que a gente tem de prevenir essa doença. Né, todos os outros fatores de risco, né, a cor da pele, a genética, tudo isso a gente não tem como mudar. Sim, né? perfeito. Então, o meu recado seria esse. Muito bem. Priscila, você que é acadêmica e participa do projeto de extensão, você já comentou da importância disso. Você recomendaria para outros acadêmicos do nosso país se engajarem em projetos de extensão como esse? Com certeza, eu recomendaria para quem está começando a faculdade, quem está no meio da faculdade, quem já está terminando, procurar o professor que é responsável, ir atrás de projetos assim, porque é muito importante tu estar com o paciente, tu ir atrás desses projetos que estão junto com a população, que tu consegue ter mais essa atenção com o paciente, então vale muito a pena. Além do aprendizado na questão da pesquisa, vale a pena com o paciente também. Muito bem. Muito obrigado, professor Giancarlo, muito obrigado, Priscila, por essa conversa, muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ultra Conhecimento. Até lá!